Meus irmãos, nesta terceira semana do tempo da Páscoa, continuemos clamando o Espírito Santo sobre todos nós. Que Jesus envie o Espírito Santo para que ele faça um cenáculo de amor em todos os nossos corações. Vinde, Espírito amoroso, vinde visitar as nossas almas, vinde com a soberana graça que inflama os nossos corações. Vem, advogado fiel, venha, Altíssimo Dom, venha sobre nós, caridade fervente, Espírito Santo de Deus, venha sobre nossas famílias, venha sobre as nossas comunidades, iluminai com a vossa luz os nossos sentidos, Espírito Santo, os sentidos dos nossos corações, afugentando toda a tibieza, toda a fraqueza corporal. Vem, Espírito Santo, desterrar o inimigo, para que nós todos gozemos de uma paz duradoura. Vem, Espírito Santo, ser o nosso guia, para que evitemos cada vez mais todo o pecado e todo o mal. Ó Pai eterno, enviai o vosso Espírito sobre todos nós, que aqui nos reunimos para clamar esse cenáculo de amor. Vós que por meio da boca do teu Filho Jesus nos dissestes que do seio daquele que acredita em ti jorrarão rios de água viva. Vem, Espírito Santo, sobre todos nós, conceder a cada um as condições necessárias para receber este Espírito, esta santa ânsia, esta sede de ti. Vem, Espírito de Deus. Meus irmãos, enquanto preparava esta oração, esta partilha, o Senhor me recordava da leitura das laudes, Romanos capítulo 10. É o livro dos Romanos capítulo 10, e se você puder pegar a partir do versículo 8. Romanos capítulo 10 nos traz, de maneira muito carinhosa, de maneira muito amorosa, a confissão básica da nossa fé. São Paulo, preocupado com a igreja de Roma, escreve aos cristãos esta carta quando ele estava em sua terceira viagem missionária. Provavelmente estava em Corinto no ano 57 a 58. Ele escreve aos irmãos de Roma que confessem a Jesus Salvador. Vamos tomar o livro de Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 8. Romanos 10, a partir do versículo 8. E o apóstolo Paulo diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, em sua boca, em seu coração. Isto é a palavra da fé que nós pregamos. Se você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e acredita em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois é que acreditando de coração que se obtém a justiça, e é confessando com a boca que se chega à salvação. Querido povo de Deus, nós temos o costume de chamar a Bíblia de Palavra de Deus. Esse título também é atribuído a Jesus. Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é chamado de a Palavra de Deus.
de tal forma que, se aproximando da Bíblia, nos aproximamos de Jesus. E São Paulo, como um pai amoroso, arrebenta o coração do povo de Roma, dizendo: a palavra está perto de você, em sua boca, em seu coração, isto é, a palavra da fé que nós pregamos. A palavra é o próprio Cristo. Jesus está perto de você, em sua boca, em seu coração. Aqui São Paulo cita e interpreta a passagem de Deuteronômio 30, aonde Moisés vai explicar a todo o povo de Israel que ninguém podia fugir da obediência à palavra de Deus, que é a Torá, e que estava ao alcance de todos. Nesse mesmo espírito, São Paulo vai afirmar ali ao povo de Roma que, da mesma forma que Israel não podia fugir da responsabilidade de obedecer à palavra de Deus, o cristão também não pode desobedecer à palavra do Evangelho, que é o próprio Cristo. O Evangelho é Jesus e Jesus é o Evangelho, por isso que Paulo diz: Jesus está perto de você, a palavra está perto de você, está em sua boca, está em seu coração, é a palavra da fé que nós pregamos. Aqui São Paulo faz uma verdadeira declaração ao povo de Deus, que de maneira indistinta identifiquem a palavra de Deus, identifiquem os sinais do Cristo no meio deles. Identificar Jesus, perceber Jesus, é o que nós precisamos neste momento difícil. Perceber a presença dele e que ele esteja presente na nossa boca e no nosso coração. É preciso falar de Jesus, é preciso guardar Jesus no coração, amar Jesus dentro do coração. Por isso que São Paulo diz: a palavra está perto de você. Este nome, palavra de Deus, também é o nome de Jesus. E São Paulo também vai além. Não basta só ter Jesus na boca e no coração, é preciso confessar publicamente o Senhor Jesus. É preciso confessar publicamente o Senhor Jesus. Meus irmãos, naquele tempo, Roma contava com mais de 1 milhão de habitantes. Nós temos um famoso biblista na igreja chamado Padre Alonso, um padre jesuíta espanhol, que foi professor de teologia em Roma, no Instituto Bíblico por muitos anos. No comentário ao livro de Romanos, Padre Luiz Alonso vai dizer que Roma era a metrópole mais populosa do mundo mediterrâneo. Roma contava com inúmeros palácios, templos, termas, colunatas, e o fórum era o centro. Roma era o centro de um mundo que se considerava o mundo. Centro de irradiação, centro de atração. De Roma partiam exércitos para conquistar. De Roma partiam procônsules para governar províncias. Para Roma saíam estrangeiros, para Roma iam embaixadores, vassalos, comerciantes, pregadores de todos os cultos. Roma era a capital mais populosa, era a metrópole mais populosa do Império Romano. E São Paulo vai dizer àquele povo que está ali
identifiquem os sinais de Jesus. A palavra está perto de ti. E agora confessem publicamente Jesus. E ele vai dizer no versículo 9, se você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, e acredita em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Vejam, meus irmãos, São Paulo nos apresenta aqui, em Romanos 10, 9, a confissão básica da nossa fé. Ele vai dizer que nós devemos crer em Jesus de Nazaré, que foi morto, ressuscitado e está exaltado à direita de Deus Pai. Aqui nós temos o centro da nossa fé cristã, basicamente o querigma: Jesus Salvador, Jesus Senhor, Jesus Messias. Nós temos o centro da pregação do apóstolo Paulo, um verdadeiro tratado de salvação, um tratado de soteriologia. São Paulo vai dizer que a palavra deve ser confessada, nós devemos confessar publicamente que Jesus é Salvador, que Jesus é Senhor, que Jesus é Messias. Aqui nós temos a boa notícia que vai revelar todo o amor de Deus Pai pela humanidade. E é tão bonito quando a gente olha aquele documento, aquela exortação apostólica que o Papa Francisco presenteou à igreja sobre a alegria do Evangelho, chamada Evangelii Gaudium. Quando nós vamos no número 164, o Papa, como São Paulo, de maneira muito carinhosa, vai exortar a toda a igreja e de modo especial aos catequistas, que não deixem de lado o anúncio querigmático. E o Santo Padre vai dizer que na boca do catequista não pode faltar este primeiro anúncio: Jesus Cristo ama-te. Jesus Cristo deu a sua vida para te salvar e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, para te fortalecer, para te libertar. O Santo Padre também vai falar aos sacerdotes e à igreja, também nesse número 164, dizendo que deve crescer em nós a consciência da permanente necessidade de ser evangelizado. Nós precisamos ser evangelizados. Nós não somos só evangelizadores. A igreja não deve ser só evangelizadora. A igreja deve ser evangelizada. Padres devem ser evangelizados. Bispos devem ser evangelizados. O Papa deve ser evangelizado. E esta deve ser uma permanente, deve ser uma consciência permanente em nosso meio. Nós precisamos ser evangelizados. Hoje, o Senhor nos convida a abrir os nossos corações para acolher esta mensagem que Paulo deixou à igreja de Roma. A palavra está perto de ti, a palavra está em sua boca, em seu coração. A palavra da fé que nós pregamos não é qualquer palavra. E palavra, como eu disse, é o próprio Jesus, é um dos títulos atribuídos à segunda pessoa da Trindade. Jesus é chamado de Palavra de Deus. E Paulo está dizendo ao povo de Roma: Jesus está perto de você. Esse Jesus que foi pregado a vocês, esse Jesus que vocês aos poucos, esse Jesus que gradativamente vocês estão conhecendo, deve ser confessado publicamente. Quando nós fazemos, ou melhor dizendo, a experiência de algo bom, nós queremos
partilhar com o outro, e é isto que Paulo está dizendo. Vocês fizeram a experiência de Deus, vocês experimentaram a palavra, agora falem dessa experiência aos outros, testemunhem, falem desse amor que vocês sentiram, que vocês puderam experimentar. Quando a gente faz a experiência de algo bom, a gente quer comunicar aos outros. E é isto que Paulo está dizendo, falem de Jesus. Meus irmãos, nós estamos num tempo difícil de decadência da fé, de avanço de uma peste. E mais do que nunca nós precisamos comunicar esse amor que um dia nós experimentamos na vida. Comunicar àqueles que estão desanimados, comunicar àqueles que estão abatidos, comunicar àqueles que se afastaram dessa misericórdia do Senhor. É isso que São Paulo, ao escrever a capital do império, São Paulo está dizendo, falem de Jesus onde vocês estiverem. Confessem que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele é Messias, que Ele morreu e ressuscitou e está sentado à direita de Deus e um dia Ele voltará. Coloque a mão no seu coração e na presença de Deus Todo-Poderoso, invoque mais uma vez o Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre todos nós, para que nós possamos, de maneira desassombrada, falar de Jesus onde nós passarmos, falar da experiência que nós fizermos. Vem Espírito Santo sobre todos nós. Vem gerar Jesus em nossos corações. Venha nos dar a graça desta experiência amorosa de Cristo Salvador. Dai-nos a graça, Espírito Santo, de confessar Jesus com a nossa boca para que sejamos salvos. Vem Espírito Santo sobre toda a igreja que se prepara para celebrar Pentecostes e que há poucos dias celebrou a suprema de misericórdia manifestada no próprio coração de Jesus. Que Tomé disse, eu só acredito se eu tocar na chaga, eu só acredito se eu colocar a mão aonde a lança abriu. Vem Espírito Consolador, socorrer-nos sem demora. Vem Espírito Santo encher os nossos corações deste destemor. Vem Espírito Santo sobre todos aqueles homens e mulheres de boa vontade que saem por este mundo levando a palavra de Cristo. Protegei-os, guardai-os contra todo ataque, contra todo levante. Vem Espírito Santo sobre Alto Paraguai, a nossa paróquia. Que o céu e a terra não passem sem antes se cumprir a vontade de Deus para nosso povo. Vem Espírito Santo trabalhar em nosso coração esta coragem dos apóstolos e de modo especial hoje o apóstolo Paulo, que no momento de viagem escreveu a um povo numeroso para ganhá-los para Jesus. Vinde Espírito Santo sobre nós,